Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui é o Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, edição 2021, um quadro do seu canal A Palavra Responde. E aqui estão os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a manter este canal, a manter este ministério. VNC Studio, um parceiro aqui que pode te ajudar em tudo que se refere a imagens, vídeos, áudios, enfim, coisas que vão alavancar o seu negócio, o seu ministério e outras coisas. Mano Brownie, brownies deliciosos e variados. Experimente, você vai se apaixonar. E Ebenezer Contabilidade, uma empresa idônea que pode ajudar você e a sua empresa nas questões contábeis, nas questões legais. Os links estão na tela, né? Acesse e veja como nossos parceiros também podem te ajudar e muito. Olá, meus queridos. Continuamos com a nossa leitura bíblica anual em ordem cronológica. E, como eu disse ontem, hoje começamos o livro de Jó. Tá? Hoje a leitura de Jó, capítulos 1 ao 5. Inclusive, eu havia dito ontem que seria até o 4. Eu errei, tá? Me perdoem. Então, eu acrescento o capítulo 5 aí na leitura de hoje ou na leitura de amanhã, que for mais conveniente para você. Tá bom? Terminamos o livro de Gênesis, seus 50 capítulos. E agora, dentro da ordem cronológica, livro de Jó. Um homem que viveu aí um tempo que teria sido entre o livro de Gênesis e os eventos do livro de Êxodo, mais ou menos nessa ocasião. Daí a inserção dele nesse instante da nossa leitura. Limites. Nesses primeiros 5 capítulos, essa palavra me chamou a atenção. Limites. E os textos de hoje são 2. Não estranhe porque eles não estão no livro de Jó, ok? Eles se relacionam ao nosso assunto. O primeiro texto é esse aqui, 1 Coríntios 10, versículo 13. O apóstolo Paulo escreveu da seguinte maneira: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, então lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Esse é o primeiro texto. O segundo, Tiago, capítulo 1, versículo 13. Tiago escreveu: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, pensando em Jó, na situação toda, olhando para esses 2 textos, acho que você consegue já imaginar para onde eu vou caminhar na nossa prosa de hoje. Livro da nossa leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E agora é a vez do livro de Jó. Um homem, como eu disse, teria vivido ali, no comecinho do livro de Êxodo, naquela região, naquele momento e também naquela região, já que ele vivia no Oriente. Não tem como nós lermos o livro de Jó sem nos voltarmos às questões do sofrimento, das provações na vida dos servos de Deus. E nesses capítulos iniciais, nós temos já alguns conceitos conhecidos e também alguns fatos que intrigam as nossas mentes em alguns instantes. No entanto, queridos, dá para perceber que nesses capítulos tem um ponto que se destaca muito interessante. Todos eles, de alguma maneira, falam sobre limites. E quais limites nós podemos destacar nesse contexto? Vamos falar sobre isso hoje. Começando pelo Senhor nosso Deus, nós sabemos que Ele não pode ser tentado pelo mal. Foi o que nós lemos aí nas palavras do apóstolo Tiago. E sendo assim, Ele não foi induzido pelo diabo a permitir que ele, Satanás, então atacasse Jó. Porque à primeira vista dá a impressão que Satanás deu um nó em Deus ali, convenceu o Senhor Deus a permitir que ele atacasse Jó. Não foi isso que ocorreu. Não é essa maneira que devemos olhar para esse texto. Na verdade, temos que olhar isso observando ainda outras palavras do apóstolo Tiago, onde ele escreveu assim, lê comigo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele não tenta ninguém, e dele só vem tudo o que é bom. Tá, mas o que isso significa?
Significa que nós podemos então concluir que no momento que Deus permite que Satanás ataque a vida de Jó e ali as coisas que ele possui, o Senhor Deus tinha planos muito maiores na sua mente e no seu coração. Na cabeça de Satanás poderia estar a destruição, a morte, tanto que Deus não permite que ele faça isso. Mas na cabeça do Senhor, nos planos de Deus, tinha algo muito especial para a vida de Jó. E não há limite, queridos, para aquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Ainda que isso ocorra por meio de situações e de ações que parecem estranhas para nós, como parece estranho o sofrimento de Jó em alguns instantes. O diálogo ocorrido ali, nas regiões celestes, deixam duas coisas bem claras. Primeiro, que as ações do nosso arqui-inimigo, elas são limitadas por Deus. O diabo, ele anda ao nosso derredor. Ele busca ali, diz a palavra, quem possa tragar. Ele sabe disso, mas para que ele possa fazer alguma coisa, ele não vai poder agir em nenhuma forma que não seja dentro de um quadro de permissão de Deus. Nunca. Exceção feita aquelas situações que nós damos brecha. Por isso o apóstolo Paulo também nos exorta, não deis ao lugar ao diabo, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas não sendo essa situação, o diabo não poderá fazer nada a não ser aquilo que Deus permita ele fazer. Outra situação, que Deus conhecia muito bem os limites de Jó, do seu servo. E por conhecer os seus limites, é que Deus limita a ação de Satanás. Por exemplo, ele fala, não toque na sua vida. Então ele permitiu uma série de situações, mas não uma ação capital, por assim dizer. E aqui tem uma boa notícia para nós. Saber que nós não somos tentados acima do que nós podemos. Sempre tem um escape, sempre tem uma maneira de nós resistirmos ao mal. Não há desculpa para isso, Deus não vai colocar algo que a gente não fala, eu não aguentei. Não, nós podemos aguentar. Seja tentação, seja uma privação ou uma provação, nós podemos suportar sim no Senhor. Por outro lado, os limites da vida espiritual que Jó levava, era um homem reto, justo, íntegro, temia a Deus, se afastava do mal. Era uma vida espiritual poderosa, reconhecida pelo próprio Deus. No entanto, queridos, ele não estava vivendo ainda a plenitude do que ele poderia, do que nós podemos viver com Deus. Havia muito mais que ele podia conhecer do Senhor, outra forma de se relacionar com Deus. E ele mesmo vai descobrir isso ao final da jornada e vai declarar com seus próprios lábios. Nós vamos ver isso, e até sabemos, na verdade. Mas em tempo oportuno a gente volta à questão. Então Deus queria mostrar para Jó ali que ele estava vivendo bem com Deus, mas o limite poderia ser rompido e ele aprofundar isso ainda mais. No contexto aqui, nós temos ainda os amigos de Jó. Olha, na boa, eles deviam ter se limitado a chorar com Jó. Se limitado a fazer o que eles fizeram nos primeiros 7 dias, boca calada. Porque no momento que eles começam a falar, a gente já percebe com Elifas, na leitura de hoje, que ele fala coisas indevidas em relação à situação que Jó estava passando. Ele não reflete ali a realidade do que Jó estava sofrendo com as palavras dele. Então, isso nos ensina a repensar as nossas atitudes diante daqueles que estão sofrendo, que estão enfrentando problemas. Às vezes nós enxergamos só o quadro que está à nossa frente. Nós não sabemos quais são os desígnios superiores do Pai naquela situação. Nós não sabemos o que o Senhor Deus está fazendo. Por isso, se vamos falar alguma coisa, primeiro precisamos discernir a ação divina, pedir a Deus que nos dê palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, revelação, para que a nossa palavra, para que os nossos conselhos, as nossas orações, elas sejam bem fundadas e alcance o objetivo de consolo, de exortação, de edificação, e não, às vezes, de piorar a condição daquele que já está com tantas dores e tantos males na sua vida. Então, também tem limites para nossas ações aqui. Devemos tomar cuidado com as nossas ações diante dos nossos irmãos, principalmente em momentos de crise. Será
que nós estamos prontos a ter nossos limites alterados por Deus? Porque é isso que está acontecendo na vida de Jó. E Jó, que ele está pronto para ser provado dentro do seu limite. E ao ser provado dessa forma, romper os limites da sua vida com o Senhor, da sua experiência com o Senhor. Estamos prontos para isso? Jó estava. E essa foi então a nossa primeira reflexão, né, do livro de Jó. Eu espero que isso ajude e edifique a sua vida neste dia ou todos os dias da sua existência, da sua jornada com o Pai. Agora vamos falar com Deus. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te bendizemos mais uma vez. Nos curvamos, Senhor, perante a sua presença santa e bendita. Gratos, ó Deus, pela vida, gratos pela provisão, gratos, ó Deus, pela proteção. Gratos, Senhor, porque as tuas mãos não têm se retirado de sobre as nossas casas, nossas famílias, as nossas vidas, nosso trabalho, nossos estudos, ó Deus. Obrigado, Senhor. Pai, sabemos que nesse mundo enfrentamos muitas situações adversas, ó Deus. E às vezes, Pai, nós só conseguimos olhar para essa situação de uma maneira negativa. Nós não percebemos que acima delas existe um Deus Todo-Poderoso e que não importa o que os nossos inimigos espirituais do terreno estejam fazendo, o Senhor é quem comanda todas as coisas. Tudo acontece debaixo da tua vista, da tua permissão, e em relação aos teus filhos, o Senhor nunca permitirá que nada venha para matá-los, destruí-los. O Senhor vai permitir aquilo que vai fazê-los crescer, romper os seus limites, conhecê-los ainda mais profundamente, prosperar ainda mais, ó Pai. Nos ajude, Senhor, no meio das crises, a enxergar a tua glória, a tua ação, os teus propósitos, meu Deus. Em nome de Jesus, nos ajude a suportar não somente isso, mas também qualquer palavra que seja contrária a nós, que cause tristeza e não nos dê respostas, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, seja conosco. Nos faz de nós ser pessoas abençoadoras, não só em ações, mas também com as nossas palavras. Nos dá sabedoria para nos dirigir aos teus filhos que estão passando por dificuldades em alguns momentos. Se conosco, Pai, que nós sejamos pontos de apoio, pontos de consolo para eles, Pai, e não o contrário, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, hoje, Pai, nos faz pensar sobre essa questão dos limites, nos faz pensar na nossa vida espiritual. Podemos viver muito mais do que temos vivido. E às vezes somente algumas adversidades podem abrir os nossos olhos. Nos ajude, meu Pai, em nome de Jesus. Cubra a vida, a família e o lar de cada um dos teus filhos que oram conosco nesse instante. Que o seu poder irrompa nesse lugar hoje, nessas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração nesta manhã. Amém. Amém. Mais uma reflexão, primeira do livro de Jó, e temos alguns dias aí para conversar sobre esse homem de Deus, né? Exemplo tão conhecido das Escrituras. Até a próxima, se Deus quiser. Não deixe de ver aí nossos recados e precisamos muito da sua ajuda, de N maneiras. Compartilhando e se inscrevendo no canal, estimulando outros a escreverem, né? Falando, comentando, né? Principalmente no vídeo. Nós temos poucos comentários, não sabemos o que vocês estão achando. E além disso, você pode investir nesse ministério também, ok? Tchau, tchau. Próxima leitura, queridos. Jó, capítulo 6 e 7. Lembrando que aqueles que leram só até o capítulo 4, porque eu falei indevidamente, de maneira incorreta, antes de ontem, então inclua também aí na sua leitura o capítulo 5, tá bom? Então, se você já leu 5 ontem, então 6 e 7, só 2 capítulos hoje. Uma folguinha para você, né, ler a palavra de Deus. Estes são os canais pelos quais você pode interagir conosco. Tem o nosso canal, que é o nosso carro-chefe aqui, tem o nosso portal, tem também
as minhas redes sociais, Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter. Você pode nos seguir também nessas redes, tá bom? Os principais endereços estão aí na sua tela. Não deixe de falar conosco, enviar seus pedidos de oração, as suas consultas teológicas, ou enfim, às vezes apenas um alô, um abraço, o que você quiser. Beleza? Então use os nossos canais e interaja conosco. Hoje quero falar com vocês sobre mais um livro aí relacionado à vida cristã. Não foi intencional, mas olha só o título de hoje: As Sementes da Murmuração. Sementes da murmuração. Um mal que atingiu o povo de Israel em cheio ali no deserto. E como nós podemos evitar esse mal? Identificando a origem, como ele começa em nossas vidas. Por isso o título, As Sementes da Murmuração. Pode ajudar muito você em relação aos problemas com a língua, né? Então, como adquirir? Fácil. apalabraresponde.com.br ou meu espaço no Hotmart. Links estão aí nos comentários do vídeo. Invista na sua vida cristã, na sua vida espiritual, e fazendo isso também nos abençoará. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.